Amém. Muito bem, então vamos começar aqui com uma transição do espanhol para português. E o transcurso do tempo acho que nunca vai ser completa, mas tenho que agora lembrar e me adaptar de novo ao português. E não tem problema, porque tem muitos que falam espanhol aqui, acho. Então, feliz aqui de estar com vocês. Ontem estivemos ainda em Uruguai e uns 4 dias atrás em Bolívia. Então, fizemos bastante saltos dentro da Sudamérica. Tivemos um tempo muito abençoado no grupo do Andrés, na família, nos amigos, na igreja do Andrés lá no Uruguai. Foi um pouco curto, mas intensivo. O grupo lá está crescendo e tem bons resultados. É muito lindo ver um grupo depois de algum tempo com mais pessoas. E nem todos podiam participar, porque alguns são muito novos lá nesse grupo, não participaram. Mas foi muito bom estar lá nesse grupo. Nesse ano foi um ano de visitas. Visitamos muito os grupos na Sul-América. E em outro momento acho que vamos ter um pouco de tempo de compartilhar e de contar as coisas que acontecem em outros lugares. Especialmente quero compartilhar com vocês a experiência que tivemos em Cuba e as novas desse lugar, porque tem algumas coisas difíceis que estão acontecendo e precisam que oramos para eles. Mas aqui a experiência está nessa escola é realmente para nós que estamos participando desse projeto. Desde que começamos em 2016, foi assim, de falar sobre a ideia de abrir uma escola. É realmente uma experiência maravilhosa. E mesmo estando aqui, meu caso, no ano passado, no início do ano, e agora voltar de novo e ver o avanço é uma maravilhosa experiência. E estou muito agradecido por estar aqui e participar com vocês esse trimestre. A temática desse trimestre, a minha temática vai ser o tema da metodologia. Vocês estudaram o tema da organização? Estudaram um pouco? Alguma coisa? Quando começou a organização desse movimento? Quando começou, vocês diriam, quando começou a se organizar esse movimento? 11 de setembro. Algo um pouco mais específico, o que aconteceu no 11 de setembro? Em referência à organização do movimento. A organização do movimento é a construção de um templo, não? De um edifício. Isso é a ilustração que podemos usar. O templo não foi construído aqui, mas que foi construído aqui, 11 de setembro? Que processo começou? Os fundamentos. Então, essa história aqui, desse 11 de setembro, estamos dizendo que os fundamentos foram colocados nesse momento. Então, aquela história da organização do movimento é uma história que você pode ver em a formação de grupos, a seleção de líderes, nesse nível. Mas, ao mesmo tempo, essa história é uma história doutrinal ou espiritual. Você vê que a igreja se está formando espiritualmente. Não tem uma igreja sem uma doutrina. Então, se o desenvolvimento do descobrimento das doutrinas, das crenças, isso é a construção do templo ou a organização. Então, dessa maneira, sim, começou 11 de setembro.
Mas vocês que aqui participam da construção dessa escola, vocês sabem que o fundamento precisa também uma fase anterior. Sim, por favor. Ele está perguntando de que ano? Que ano e que? Esse 11 de setembro. Sim, que começou lá, a colocar os fundamentos. Mas para fazer o fundamento você precisa quê? Você perguntou qual ano? Que ano foi esse? Isto aqui. 2001. Sorry. Eu somente queria, não queria fazer uma coisa complicada aqui, mas para fazer o fundamento você precisa de material. Lógico, não? E você precisa de um material para colocar um fundamento espiritual. Esse fundamento aqui foi colocado em 10 conferências, 2004 até 2012. Em 10 conferências do movimento, o fundamento espiritual foi colocado. Os diferentes temas, as diferentes doutrinas, se poderia dizer assim, foram colocadas. Mas essas doutrinas, essas compreensões da profecia, da Bíblia, não foram possíveis, ou não seria possível entender essas coisas sem, primeiramente, ter uma fase em qual foram descobertos princípios e regras. E essa fase começou quando? Todo mundo sabe. Exatamente, no tempo do fim, 1989. Essa história tem que ver com a metodologia. Aqui, nesse momento, o movimento, que apenas foi uma pessoa, no início, começaram a descobrir princípios. Princípios como o alfa e o ômega. Vários princípios. O princípio como o fim é declarado pelo início. Essas regras que o adventismo não usa para compreender a verdade foram descobertos ou redescobertos desde 1989. Esse é um processo. Nós estamos em uma situação bastante confortável hoje em dia, 2018. Tudo isso para compreender verdade. E vocês leiam, estudam e vocês compreendem verdades. Vocês não poderiam ter feito sem o que foi descoberto aqui. Com um processo muito longo. Você precisa métodos para descobrir a verdade. Se você não sabe como ler, você não pode descobrir, você não pode entender de maneira correta. Ok? Você precisa saber o idioma da Bíblia. Isso foi aqui começado nessa fase. Porque os princípios e regras da igreja não ajudam, não permitem descobrir, compreender o que é verdade. Simplesmente não permitem. Por isso, tudo isso, essa fase anterior, chamamos a oscuridão. Vocês conhecem esses conceitos. Linha de reforma. Ok? Nós estamos saindo da escuridão pelo meio da metodologia. Ok, vamos a voltar a isso depois, vamos dar umas ilustrações. Então, nós estamos nesse processo, nosso movimento, desde 1989. Só o que acontece é que nós nem sabíamos o que está acontecendo com nós. Nem sabíamos que isso é ao nível da metodologia. Isso simplesmente foi mais prático. E agora estamos fazendo algo de mais metodológico, ok? Então, essas coisas aqui que foram descobertas para poder descobrir a verdade. Por exemplo, para o que o irmão Jeff poderia compreender Daniel 11, 40 e 45, tem que ter acontecido alguma coisa que nunca tinha acontecido antes, porque nenhum adventista compreendeu esse capítulo. Certo? Então, alguma coisa mudou aqui nesse ano para esse homem poder compreender. E as coisas que mudaram foram os princípios e as regras que ele compreendeu. Okay? Então, ele adotou, sem saber, inconsciente, ele adotou uma nova metodologia
para descobrir a verdade que Deus tinha para seu povo. Todo esse processo durou alguns anos, até 2001, quando as coisas básicas, o que também chamamos as pedras desse movimento, as pedras da construção do templo, já foram reunidas, foram descobertas. E uma vez as pedras foram descobertas, pode ser colocado o fundamento. Quando o irmão Jeff, em 2004, fez a primeira campestre, ou campal, profética do seu próprio ministério, exclusivamente do seu ministério, desse movimento, ele faz um resumo de todos aqueles princípios, regras, descobrimentos dessa primeira fase. Ele já começa a colocar o fundamento. E até 2012 o fundamento ficou pronto. E hoje em dia, a maioria de nós aqui somente colocou seu pé sobre um fundamento já colocado. Já está colocado o fundamento. É muito bom estar nessas condições. Todo o trabalho duro já está feito. Então você somente precisa pegar o que é o fundamento e aplicar isso. Mas nesse processo agora, em 2016, etc., quando a construção avançou, a construção desse templo aqui, a organização desse movimento tomou outro nível. Existia organização a esse ponto, mas aqui começamos a organizar-nos mais ainda, ou mais específicos. Okay? E a mesma coisa acontece com essa temática da metodologia. Usamos uma nova metodologia, começamos a usar desde 1989, mas ninguém ficou bem consciente disso. Eu lembro que tivemos, na Alemanha, não lembro muito bem o ano, 2011, 12 talvez, uma conferência, que foi uma conferência secreta, você diz? Secreta? Secreta. Ok? Porque o líder do ministério na Alemanha, ele queria sempre que os líderes da igreja poderiam compreender essa verdade. Então, ele ficou muito tempo em contato com a liderança da igreja, na União Alemã, até um dia, finalmente, o presidente da União falou, ok, vocês vamos fazer uma conferência mais secreta. E o presidente, ele convidou, acho que uns 6 pastores, teólogos alemãos, bem conhecidos. E todos eles conhecidos também por ser bem, não muito liberais, sim? Conservadores. Ele fez isso em uma igreja que foi vazia, essa igreja, não sei por que motivo, um lugar na Alemanha. E todos nós fomos lá. Aqueles pastores, o irmão Jeff, outro irmão da Inglaterra, e nosso ministério também estava lá presente. Para traduzir, tem um tradutor. E o Jeff apresentou basicamente tudo que ele podia apresentar, linha da reforma e muitas coisas mais. E foi uma reunião muito especial, porque foi a primeira vez um encontro assim direto com um comitê da igreja. Não foi oficial, realmente, mas semi-oficial. Então, aquele comitê, ele começou a ouvir as palestras do Jeff. E eu lembro que ele falou sobre a linha da reforma. E depois, acho que foi o segundo dia, um dos professores, e ele não foi qualquer, ele foi talvez o máximo deles, em termos do títulos, era doutor da história. E mesmo criticando muita coisa, ele fez um comentário. E o comentário foi assim:
o que você apresenta, irmão Jeff, é muito lógico, faz sentido, mas não podemos aceitar a base da metodologia que nós estamos usando. Essa foi a primeira vez que nós e eu ouvimos assim, a ideia que tem diferentes métodos. Nós nem estávamos conscientes que a igreja usa um método específico. E, basicamente, eu acho que o membro da nossa igreja não sabe que usamos métodos bem particulares para descobrir a verdade da Bíblia. Então, isso foi, para mim, para nós, foi assim, o início a esse tema da metodologia. Eles têm um método, nós temos outro método. Eu lembro que eu falava com o irmão Jeff, procurando lembrar um pouco do meus estudos de teologia de antes, o que método a igreja está usando, que métodos... Mas nem sabíamos bem nós o que é o método, na verdade, e que é o método deles, que é o método de nós. Mas lá começou um processo para mim, para compreender que estamos fazendo uma coisa diferente, basicamente diferente que como eles. E se você usa um método, você pode ligar a conclusões que são perfeitamente lógicas. Isso que eles falaram lá. Lógico que você está dizendo. Não é uma coisa louca ou tonta. É lógico. Mas não vou aceitar. Por quê? Porque eu elegi outro método. E com esse outro método, eu chego a conclusões completamente diametrais, diferentes, e não posso aceitar. Mas isso não quer dizer que não é lógico, que não funciona. Funciona. Ok? Então, passaram mais vários anos, até no ano passado, nesse início desse ano, que eu decidi de me dedicar um pouco mais ao tema da metodologia. E descobri que foi um tema que no movimento realmente muitos queriam esclarecer as palavras, os términos, que estamos fazendo, que é o método que eu uso, como chama-se esse método, que define o método, que coisas está fazendo a igreja diferente do que nós estamos fazendo. E por isso, agora temos essa classe, para descobrir e ser um pouco mais específicos acerca de o que estamos fazendo. Vamos aprender alguns termos teológicos e espero que vocês não tenham medo de tocar pontos que parecem assim, às vezes um pouco, teológicos, ok? Não é uma classe de teologia nesse sentido, mas acho que vamos mesmo nesse movimento, vamos a aplicar o que Ellen White diz, que temos que desaprender muitas coisas. Aprender coisas e desaprender também muitas coisas. Porque também nós entramos em uma lógica, uns términos que estamos usando que temos que verificar algumas coisas. E nesse processo da construção da igreja, essa igreja, qual é essa igreja aqui? Como chama-se essa igreja? Triunfante. A igreja triunfante. Que é o que a igreja triunfante tem que nenhuma igreja teve antes? O que destaca essa igreja? O que separa ou faz diferente essa igreja das outras igrejas da história do povo de Deus? Você como classificaria nessa igreja? Pura, Sem marca. perfeita, sem marca, Sem marca. sem mácula. Então, essa igreja aqui simplesmente tem que ser perfeita em todo sentido. Então, por isso nós estamos entrando em um processo onde estamos olhando, ou dando às vezes uma segunda olhada a uns detalhes, porque queremos fazer as coisas em cada sentido perfeito, cada sentido bem.
nós não podemos fazer erros que foram feitos antes. Na igreja milerista, abençoada por Deus, na igreja do povo de Israel, abençoada por Deus, mas eles sempre tinham coisas que não foram ainda, que não permitiram que eles se convertiram na igreja triunfante. Nosso movimento não vai fazer isso, não vai ter erros. Então, nesse sentido também, e por isso eu acho que estamos fazendo isso. Estamos simplesmente dedicando tempo para descobrir os detalhes, cada detalhe. Metodologia é um detalhe desse movimento. Tem muitos outros detalhes mais que estamos observando e estudando para descobrir, para formar aqui uma igreja triunfante que é perfeita. Então, é uma coisa grande, é uma coisa muito importante. Descobrir o que e como estamos estudando. E as palavras que deveríamos usar para fazer isso. Então, já falei aqui que é o início, a lógica é essa. Para descobrir a mensagem de Deus para esse povo, é outra mensagem, não é assim? Tem que ser diferente, tem que ser algo novo, porque Deus faz uma reforma nesse povo. E por que ele não poderia fazer uma reforma antes? E por que ele não consegue fazer reforma na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Porque alguma coisa impede, alguma coisa faz impossível que o povo de Deus poderia se reformar. E a igreja a Igreja Adventista não consegue descobrir o porquê nunca consegue fazer reformas que quer fazer. Tem muitas ideias para fazer reformas, mas não funciona. Nunca funcionaram. Funciona um pouco e depois quebra. Então, o que realmente faz a diferença é o método. O método para ler a Bíblia. É somente isso. Como posso ler a Bíblia? Okay? E o que é errado no nosso tempo é esse método. A Igreja Adventista não sabe ler a Bíblia. Ele não sabe. E porque não sabe ler a Bíblia, não pode compreender as verdades. E por isso nós sempre temos esse conflito. Procurando explicar coisas, quase sempre é essa experiência. Você explica uma verdade. Você compartilha uma verdade com um amigo, com alguém da igreja. E a experiência é que as pessoas acham que é lógico, tem algo interessante lá, e não é uma coisa para descartar. Mas no momento de querer aceitar, eles têm um problema. Porque não entra no sistema que eles aceitaram. Não combina. Não combina com contextos de Ellen White. Não combina com verdades que a igreja proclama. Então, isso é um problema metodológico. Ok? E gostaria que lemos uma história no livro do Éxodo, capítulo 5. Êxodo 5. Não, desculpa. Êxodo 3. Êxodo, capítulo 3, primeiro versículo. Alguém poderia ajudar a ler, por favor? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Pode continuar. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse:
Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ok, obrigado. O que acontece aqui? O que acontece nesse incidente? Aqui está Moisés. Ok? E ele vê a sarça em fogo. E por que Deus aparece nessa sarça? Por quê? Como? Ele faz o quê? Um chamado. Ele chama quem? A Moisés. Mas Moisés, quando ele chega para lá, o que acontece? O Deus que chama ele fala que? Manda ele parar e tirar a sandália dos pés. Antes disso, ele fala que? Não chega aqui. Ok? Ele para ele. Então, isso parece contraditório. Ele chama Moisés, mas quando Moisés vai, ele fala, não vem aqui, não pode. Então, por que isso? E o que é que o Moisés quer compreender aqui, ou ver aqui? Por que a sarça não queima? Aham. E como fala a Bíblia? Quais são as palavras que Não usa? se consumia. Como fala? Aham. Ver uma grande visão. O que é isso? Em outras palavras, como diríamos nós? Você não diz, eu abro a Bíblia para ver a grande visão. Você fala o quê? Eu quero compreender a profecia. Ou quero compreender aquele texto. Então, o que ele quer ver aqui, sim, no sentido literal, ele queria ver por que o fogo não destrui a sarça. Mas ao nível espiritual, ele está procurando o quê? Compreender verdade. Não? Compreender uma coisa sobrenatural. Ele quer compreender algo que ele não pode explicar, que não faz sentido para ele. Isso é um símbolo de nós procurando compreender verdade. Verdade divina. Na Bíblia, você tem um texto, você quer compreender. Você quer compreender o que significa, porque não faz sentido para você. Esse processo aqui de Moisés. Ele vai lá e ele quer descobrir o quê? A divindade. Deus. Aquele milagre, essa visão grande. Ele quer compreender. O mesmo que nós queremos fazer. Queremos compreender. Porque esse livro é para nós uma sarça ardente. Um livro, mas algo acontece lá que não dá para explicar. E Deus chama, porque Deus quer que nós lemos a Bíblia, que estudamos a sua palavra. Mas no momento de fazer isso, ele tem que dizer que, para, você não pode fazer isso aqui, como você acha. Então, esse é o problema de Moisés. Ele quer compreender, mas ele não pode. E a solução para ele é qual? Nesse momento. Tira a sandália dos pés. Parece bem simples, não? Só tirar as sandálias. Queremos descobrir o significado disso. Me podem ajudar com os textos para descobrir, porque esse documento ainda não está em português. Eu vou colocar assim. Isso em inglês. Em espanhol é isso aqui. Educação cristiana. Depois,
Vamos a tener ese texto. Para los españoles, aquí, los que hablan español. Algunos textos que vamos a usar. E último aqui do Patriarcas e Profetas. Ok? Alguém já descobriu o primeiro texto? Christian Education 89.2 em português? Por acaso? Ah, ok. Não tem português, então vou ler em inglês. Sim. Estou pensando que faço. Leo em inglês, alguém traduz ou procuro fazer a tradução? Ok, fala assim. Ponder well the path of your feet. Português, sim. FS 192.3. Este? FS 192.3. Em português, FS 192.3. português, FEC. Esse aqui. Ok. 192.3. O 92. No punto. Hã? É 192. Ah. 93. 192. Como? É. Não parece ser esse mesmo texto. Ok. Você pode traduzir? Não é esse texto. Hã? Espanhol? Ponder well the path of your feet. Entonces algo está mal con español. No inglês é John Rice. Algo assim.
CE 89.2. E como começa? John writes, I have written unto you, young. Então esqueça daqui. Parece que isso aqui está mal. Então, essa parte. Não sei. Só isso aqui. Eu vou traduzir aqui. Não vamos fazer muito complicado isso aqui. Ou mais ou menos, o texto faz o seguinte. Olha bem o caminho, a senda de seus pés, porque você está sobre terra sagrada, ou terra santa, e os anjos de Deus estão com você. Helena White fala aqui para alguém, olha bem o caminho dos seus pés, porque você está parado sobre terra santa, terra sagrada. É o mesmo que acontece aqui na situação de Moisés. E os anjos de Deus estão com você. É correto que você deveria sentir que você deveria subir ao nível mais alto da escala da educação. Ela fala aqui para essa pessoa, está bem, você está sobre terra santa. E é correto que você procura subir a escada da educação. Então, combinando essa expressão, podemos compreender que a Terra Santa tem que ver com educação, a formação de alguma maneira. É combinar com isso. Porque nesse tema que aquele homem tinha, fazer quê? Então, essa temática da educação, a resolver, que tipo de educação, onde vou estudar, etc. Isso é um tema que ela chama Terra Sagrada, ou Terra Santa. Filosofia e história são estudos importantes, mas o seu sacrifício de tempo e dinheiro não nada valerá. Ok. Se você não usa attainments, não sei. Seu... Não empregar as vossas concessões. Já Qual é? Em português, É FEC 191.3. Começa na metade do parágrafo. Pode compensar? Pode ler de novo, então? Ponderai bem a vereda de vossos pés, porque pisais em terra santa, e os anjos de Deus vos estão ao redor. É justo sentirdes que deveis galgar o mais alto lance da escada educacional. A filosofia e a história são importantes estudos, mas vosso sacrifício de tempo e dinheiro de nada valerá se não empregardes vossas consecuções para a honra de Deus e o bem da humanidade. A menos que o conhecimento de ciências seja um degrau para a obtenção de mais altos objetivos, é sem valor. É inútil a educação que não fornece conhecimento tão duradouro como a eternidade. A não ser que mantenhais o céu e a vida futura e imortal diante de vós, vossas consecuções não são de valor permanente. Se, porém, Jesus for o vosso mestre, não somente um dia da semana, mas todos os dias, todas as horas, podereis receber a sua aprovação na busca das consecuções intelectuais. Ok, obrigado. Então, Helena White fala para aquela pessoa que ela está em Terra Santa. Por que ela está em Terra Santa?
não está aqui falando de um tema doutrinal, ou teológico, mas fala, você está interessante, qual é o problema desse jovem, o que é o problema dessa pessoa aqui, ou a decisão dessa pessoa. Escolheu o conhecimento secular. Ele está, não sei muito bem o que acontece, mas ele está escolhendo o que fazer. Eu acho que ele está escolhendo o que estudar na faculdade, o que vai estudar, o que vai aprender. Então, ela fala, nesse momento, você está em Terra Santa. Por quê? Estamos procurando de compreender o que significa que Moisés entra em Terra Santa. Não é somente porque Deus está lá, é o santo. Não? Aplicando isso para nós, estamos procurando compreender o que significa pisar, entrar em Terra Santa. E ele hoje fala isso aqui para aquela pessoa. Imagino, no sentido bem geral, ele quer entender verdade. Quer entender verdade? Sim. Aham. E a verdade que ele quer entender, ele não está consciente disso, eu acho, aqui nesse momento. Mas ele não vai falar assim, está tudo bem, você pode aprender essas coisas, são importantes, mas que? Vou ler de novo. Ponderei bem a verdade de vossos pés, porque pisais em terra santa, e os anjos de Deus vos estão ao redor. É justo sentirdes que deveis galgar o mais alto lance da escada educacional. A filosofia, a história são importantes estudos, mas parece que é isso que ele queria estudar, não? Filosofia, história. Mas vosso sacrifício de tempo e dinheiro de nada valerá, senão empregardes vossas consecuções para a honra de Deus e o bem da humanidade. A menos que o conhecimento da ciência seja um degrau para a obtenção mais alta de mais altos objetivos é sem valor. Então, de novo, alguém quer colocar nas suas palavras por que isso aqui é um tema do pisar terra sagrada, terra santa. Está estudando. Vai estudar. Vai estudar. E eu acho que ele vai estudar escrituras. Vai se aproximar. Mesmo que não pareça. Essa pessoa agora, aqui é Moisés. Não vamos fazer Moisés então. Não dá para ouvir muito o que você poderia repetir mais ou menos a ideia do que ele fala? Do que ele falou? Wesley falou que isso aqui é um tema da educação. E você falou mais que ele está procurando Estudar. Provavelmente as escrituras. as escrituras. Não sei se ele queria estudar as escrituras, mas eu diria algo muito similar, que ele é adventista. É um adventista, é um filho de Deus que quer estudar. Ele não vai te falar. Você pode estudar história, etc. Mas ele está em terra sagrada, ou terra santa. Por quê? Ele é filho de Deus. Você não buscou o contexto, mas aqui são orientações para professores que vão mexer com o caráter e com a formação mental de alunos. Então, a orientação dada por ela é essa. Vocês estão mexendo em Terra Santa. Vocês estão mexendo com o cerne de uma pessoa. Então, por isso, vocês têm que não procurar em história, em filosofia ou em outro tipo de conhecimento, mas o conhecimento que é para a eternidade. Talvez isso também foi parte do que ele queria dizer, mas
Acho que aqui podemos ver bem específico o que ela está dizendo. Ainda ela não faz referência aos seus futuros alunos. Ela fala de ele mesmo. Não? Eu gostaria de falar que eu acho que ela está falando de um cristão Está falando a um cristão que parece que ele quer abordar algum estudo além do especificamente a Bíblia. E ela fala, você está em Terra Santa porque você é cristão, você acredita na Bíblia. Assim que tem que ter cuidado com aquilo que você estuda também. porque você tem que ter cuidado, porque você é meu filho, tá? É filho de Deus. E o que você faz na sua vida, estudando a Bíblia, estudando na escola sabatina, estudando na faculdade, isso é do contexto da formação do Filho de Deus. Tudo o que você aprende. Porque se você é filho de Deus, você está em Terra Santa. A educação de você é um tema sagrado. É importante que você escolha. Você pode estudar filosofia, história, mas, como fala ele, se você não emprega isso para o fim mais a honra de Deus, então não adianta nada. Ok? Então, eu acho que o que estou compreendendo aqui, ele procura verdades, ele procura se formar, mas querendo ou não querendo, ele se procura formar para o serviço de Deus. Nesse momento, ele entra em Terra Santa. Nós todos agora estamos em Terra Santa aqui, porque estamos procurando de compreender verdade. Nesse caso de Moisés é simples, ele quer compreender o milagre, ele quer compreender a verdade, ele quer compreender Deus, porque Deus estava aqui dentro. Ele não sabia, mas ele queria compreender o infinito. Se você está nesse processo, você acha que você, mediante a história e a filosofia, vai descobrir a verdade. Tem cuidado, isso que ele está falando aqui para esse homem. Você está em Terra Santa. Eu acho que podemos dizer que a Terra Santa é o que o Filho de Deus se encontra em Terra Santa para procurar ou para compreender verdade. Aqui, mediante o processo educativo na faculdade. No nosso caso, aqui nessa sala. Ok? Então, Moisés simboliza aqui um processo de um filho de Deus que quer compreender que é verdade. E Deus quer que ele compreenda a verdade, porque ele chama Moisés. Mas no momento de ir para lá, de começar isso, acho que é uma situação similar a esse homem aqui. Ele fala, você não pode. Molina White fala para ele, se você acha que mediante a filosofia, isso que você acha, compreende, você vai compreender a verdade, então não. Não vai funcionar assim. É o seguinte texto. Em português está na página 194/12. 194. Vou colocar espanhol de uma vez. O espanhol está 408/12. É correto? Esse 408/12 e a primeira está 405. Obrigado. Então, 194.2. Sejam nossos jovens criteriosos e consideram as veredas de seus pés. Esse? Não, esse... Sem Cristo nada podemos fazer. Sem Cristo, justamente sem Cristo. Pode ser que eu peguei aqui dentro do parágrafo. As you take the Bible in your hands, fala. Isso é no middle of the paragraph. Sim? Está a metade do parágrafo. 94.2.
ao tomar a Bíblia nas mãos, lembrar. Aí? Ao tomar a Bíblia nas mãos, Sim. lembrar. Ou depois da metade. Ao tomar a Bíblia nas mãos, lembrai-vos de que estáis sobre terra santa. Há anjos ao vosso redor e podereis ver se fossem abertos os vossos olhos. Então, no mesmo parágrafo, ele continua explicando, e ele fala de novo, e diz: ao tomar a Bíblia nas mãos, lembrai-vos que estáis sobre terra santa. Então, por que Moisés estava tomando a Bíblia nas suas mãos? Ele não estava pegando nenhuma Bíblia aqui, mas o que ele estava fazendo? Cris. Ele ouviu a palavra de Deus. E mais uma vez, ele queria compreender aquela visão, aquela grande visão. Tá? Ele pega a palavra de Deus. Então nós, nesse caso aqui, de novo, estamos na Terra Santa, porque estamos fazendo isso. Procurar a verdade, procurar a Bíblia. E com nós, o mesmo acontece com Moisés. Estamos nas mesmas circunstâncias. Agora que é o seguinte texto do Patriarcas e Profetas, 318 em espanhol. Em português está 249. 249. Ok. De acordo às suas funções, foi indicada ao sacerdote uma vesta especial. Farás vestidos santos a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. A vesta do sacerdote comum era de linho alvo, etc. O turbante de linho, etc. Semelhantemente, os sacerdotes não deveriam entrar no santuário com sapatos nos pés. Vou voltar um pouco. A Moisés, perante a sarça ardente, foi determinado que tirasse as sandálias, porque a terra em que estava era santa, literalmente santa. Semelhantemente, os sacerdotes não deveriam entrar no santuário com sapatos nos pés. Partículas de pó que a eles se apegavam profanariam o lugar santo. Deviam deixar os sapatos no pátio, antes de entrarem no santuário. E também lavar tanto as mãos como os pés, antes de ministrarem no tabernáculo, ou no altar dos holocaustos. Dessa maneira, ensinava-se constantemente a lição de que toda a contaminação devia ser removida daqueles que se aproximavam à presença de Deus. Esse texto ajuda muito, eu acho, a compreender o que acontece aqui. Ele quer compreender verdade, ele quer compreender a palavra de Deus, ele quer se formar. Nesse processo, ele é chamado para fazer isso, mas no mesmo momento ele não pode, Deus não o deixa. E por quê? Porque o problema está onde?
aqui embaixo, não? Aqui está o problema. E qual é o problema desses sapatos? Sujos. Então é um problema pequeno, parece. Só tirar os sapatos, então ele pode. Isso é interessante aqui. Os sapatos fazem impossível. E por que os sapatos estão sujos? O que quer ensinar a Bíblia? O que quer dizer Deus quando chama os sacerdotes de tirar os sapatos? O que você acha que significava isso? Humildade. Humildade? Humildade. O que está dizendo Helena White? Por que eles tinham que tirar os sapatos? Para não profanar o lugar santo. E por que o sapato profana? Por que o pé não profana? Porque tinha poeira. Como? Poeira. Poeira. Uma partícula de pó, ela fala, não? E que é isso? Que é isso para nós? O que poderia significar isso? Agora, como estamos já chegando ao fim, não vamos entrar ainda nos detalhes disso, mas para ter uma ideia, o que vocês acham que significa ter essa poeira? Ok. Temos um pouco mais de tempo, então vamos ler mais alguns textos. O que é o símbolo do sapato, então, aqui? Eu gostaria de ler o seguinte texto. Testemunho para a Igreja, tomo 9, página 48.2. Eu acho que em português é a mesma coisa, ou quase. 48.2. É o mesmo texto, a mesma referência em português. Testemunho 9? Sim. T9. E a mesma página é T9. Mesma página em inglês, não. Primeiro, sempre inglês, depois espanhol. 48. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito. Sofonias 1, 14. Tenhamos calçados os pés com os sapatos do Evangelho, prontos para marchar imediatamente à primeira ordem. Cada hora, cada minuto é precioso. Não temos tempo para gastar em satisfações dos nossos próprios desejos. Ao nosso redor há vidas que perecem em pecado. Cada dia há alguma coisa para fazer para nosso Senhor Mestre. Então, o que são os sapatos aqui? Evangelho. Evangelho. Por que o sapato do Filho de Deus é o Evangelho? O quê? Porque os seus sapatos, sendo Filho de Deus, representam o Evangelho. Como? Conduz à pregação. Tudo que você faz, tudo que você acha, não sei, tudo que você pensa, todos os seus planos na vida, são conduzidos, dirigidos por Evangelho. Não? Então, a cada decisão é impactada por o Evangelho. Então, isso é que nos leva, isso é que nos conduz, isso é que produz as decisões em nossa vida, o Evangelho. Os sapatos do Filho de Deus são outros sapatos dos sapatos do mundo, ou de outras religiões, outros sapatos. Mas
Moisés foi filho de Deus, mesmo assim, tendo colocado os sapatos do Evangelho, ele não poderia chegar lá. Por quê? Tem mais texto, o seguinte texto também fala assim. Isso é do Evangelho. Evangelho 639. Ok. Evangelismos 639. Meu irmão, sinto intenso desejo de que sejais um homem segundo o coração de Deus. Importa que façais uma mudança em vossa vida. Tendes preciosíssima verdade a apresentar, mas precisais calçar os sapatos do Evangelho. Vossos pés devem ser calçados na preparação do Evangelho da paz. Vossa maneira de vos dirigir ao povo nem sempre agrada a Deus. Necessitais experimentar seu poder convertidor na alma todos os dias. Estáis cheio de resistência e energia física e necessitais muito da graça de Cristo para que se diga de vós como de Ele. A tua mansidão me engrandeceu. Ok? Então, esses pés aqui, os sapatos do Evangelho, que estão colocados nos pés de Moisés. Mas por que com esses sapatos do Evangelho que Moisés tinha? Moisés tinha os sapatos do Evangelho, sim ou não? Tinha? Não. Tinha o da Sim. mãe. Tinha o da mãe na infância. Ok. Tinha os sapatos que a mãe deu para ele da infância. Infância, mas O que foi a instrução da mãe para Moisés? Libertar o povo. Liberar o povo. Isso é o Evangelho. Que é o Evangelho eterno. Que é o Evangelho eterno? aquele negócio aí. Em suas palavras, que é o Evangelho? Profecia. Mas se você explica a alguém profecia, você somente resolve um problema e causa outro problema, porque a pessoa não sabe que é profecia. A obra de Cristo em desenvolver e demonstrar duas classes de adoradores no processo de teste de 3 passos na mensagem profética. Muito obrigado. Isso é a definição que nosso movimento fez, não? A obra de Deus, pode repetir? A obra de Deus Em desenvolver e demonstrar duas classes de duas adoradores classes de adoradores por uma mensagem profética de teste em 3 passos. por uma mensagem profética, a profecia, em 3 passos de teste. Por isso colocamos aqui a porta fechada. Esse processo aqui, em alguns casos antes, mas ao fim de contas, para os 2 grupos. As virgens tolas e as virgens sábias. Ok? Então, isso tudo é o Evangelho. Então, se Moisés tinha aprendido da sua mãe a liberação do povo, é o Evangelho ou não é o Evangelho? É Evangelho. Não? É Evangelho. Ele compreendeu, ele aprendeu o Evangelho, a liberação do povo. Isso é a liberação da escuridão espiritual. Nesse caso de Moisés, a liberação do povo da escravidão no Egito. Mas isso também é uma liberação espiritual. Então, ele tinha nos seus pés. E que foi o que Moisés queria fazer quando ele já estava grande?
O que ele fez? Libertar o povo. Mas como? Pela força. Pela força. Então, ele queria aplicar o evangelho. Não? Ele queria fazer o que o evangelho mandava. Mas agora começa o problema que vocês compreendem bem. Irmã, ele fez bem ou ele fez mal? A liberar o povo. Ou como ele fez isso? Como ele queria liberar o povo? Como ele queria fazer isso? Você lembra? Antes dessa experiência, muito tempo, 40 anos antes, ele estava ainda lá no palácio. Como ele queria liberar o povo? Confronto. Confronto. Guerra. Guerra. Ele mesmo, com as suas próprias mãos, ele queria trabalhar, ele queria ajudar. Ele separou pessoas, ele matou egípcios. Ele fez isso. Ele achava que isso é o que Deus queria. Evangelho. E a coisa não é muito complicada. É a mesma coisa que nós fazemos. Nós também queremos defender a verdade. Nas igrejas, queremos explicar para um irmão a verdade. Queremos defender o Evangelho. E às vezes não usamos métodos corretos. O método do Moisés aqui foi um método falso. E se o método do evangelho dele é falso, que tipo de evangelho ele tinha calçado nos seus pés? O errado. Um evangelho falso. Um evangelho errado. Ele queria liberar o povo, igual como Deus queria libertar o povo. Mas a maneira como ele queria fazer foi errada. Era um evangelho falso. Um evangelho que procurava a força. Um evangelho que achava que com a força humana você pode libertar o povo. Alguém falou com força militar. O mesmo vemos no tempo de Jesus. Todo mundo queria libertar o povo dos romanos. Mas ele queria, com um evangelho falso, libertar o povo da escravidão. Então, esse é o problema aqui. Moisés tem o evangelho nos seus pés, sim. Mas para compreender a verdade, ele tem que compreender que esse evangelho que ele está usando, que ele está acreditando, esse evangelho é falso. Não ajuda para libertar, não vai conseguir a obra. Então, por esse motivo, ele tem que sacar, ele tem que jogar fora. E somente nesse momento, começando sem nada, ele pode compreender a verdade. Por isso, nessa história aqui, uma das coisas que o Mano Jeff compreendeu no início foi aquela definição. O que é o Evangelho eterno? Uma das coisas que nosso movimento compreendeu bem no início. Se você não compreende o Evangelho eterno, o verdadeiro Evangelho puro e limpo, você não pode compreender a verdade. Moisés não poderia compreender a verdade. Ele não poderia compreender a manifestação da glória do Senhor. Ele não poderia compreender a profecia se ele não tinha jogado fora os seus preconceitos, suas ideias, sua interpretação da palavra profética de Deus. Porque ele somente queria cumprir a palavra profética. Queria libertar o povo. Mas a interpretação foi errada. Então, aplicando isso para nós, isso é nossa circunstância. Nós queremos ajudar a igreja, nós queremos ir para o céu, nós queremos levar a igreja para lá. Mas o método que nós temos aqui, e isso estou dizendo, o método que Moisés usava, o método de compreender a Bíblia é errado. Precisamos jogar fora esse evangelho que tínhamos compreendido. E temos que compreender que temos que deixar que Deus nos ensina. Tem alguma mão lá? Alguém queria comentar algo? Sim, por favor. Então, já que a gente tem essa definição do Evangelho
com os pés. Essas partículas de poeira poderiam ser aquelas concepções que a gente leva na mente, alguma coisa errada, as doutrinas que foram ensinadas erradas, assim como no sonho de Milha as joias tiveram poeira e eles acabaram lançando coisas falsas ali no meio. Pode ter essa relação? Sim, exatamente isso. Porque Moisés, de novo, ele queria libertar o povo. Isso é o evangelho, nesse caso. Libertar o povo da escravidão. Mas ele não sabia que o evangelho funciona assim. O evangelho para ele era uma força humana. Esses eram preconceitos, essas eram ideias, uma interpretação da palavra de Deus. Porque isso não foi a sua ideia de libertar o povo, isso foi a profecia que falou que ele faria isso, que ele iria fazer isso. Ele queria cumprir a profecia. Ela interpretou a profecia. Mas os métodos, a maneira, tudo isso foi errado. O evangelho que ele tinha foi um evangelho sujo, errado, falso. E isso, em nosso caso, é a mesma coisa. As ideias de interpretar as coisas. A ideia de como chegar ao céu. A igreja tem uma ideia de como fazer isso, como ir lá, o que temos que fazer. Mas tudo isso é errado. E se você não joga fora isso, você não pode compreender a verdade. Então, isso estou dizendo, na verdade você pode dizer o que ele tinha foi uma metodologia. Errado. E se ele não muda o método, ele não vai compreender o mistério da sarça. Ele não vai compreender a glória de Deus. Impossível, simplesmente. Deus nunca ensinaria a ele se ele nesse momento não jogaria fora os princípios, as ideias, os preconceitos, a interpretação da verdade, da palavra de Deus. Ok? Talvez um dos textos mais, e podemos fechar aqui. Patriarcas e Profetas, o último texto. Página 173, página 12. 173. Exato. Matando o egípcio, Moisés cairá no mesmo erro tantas vezes cometido por seus pais, de tomar nas próprias mãos a obra que Deus prometera fazer. Ou poderíamos dizer, interpretar a profecia da sua maneira. Ok? Não era a vontade de Deus libertar o seu povo pela guerra, como Moisés pensava, mas pelo seu próprio grande poder, para que a glória lhe fosse atribuída a ele, tal somente. Todavia, mesmo este ato precipitado foi ainda encaminhado por Deus, a fim de cumprir seus propósitos, etc. E um pouco mais depois,
173.4, quarto parágrafo, Moisés estivera a aprender muito que tinha de desaprender. As influências que o haviam cercado no Egito, o amor da sua mãe adotiva, sua própria posição elevada como o neto do rei, a dissipação de todos os lados, o requinte, a subtileza e o misticismo de uma religião falsa, o esplendor de um culto idólatra, a solene grandiosidade da arquitetura e escultura, tudo deixara profundas impressões em sua mente em desenvolvimento e modelara até certo ponto seus hábitos e caráter. O tempo, a mudança de ambiente e a comunhão com Deus podiam remover essas impressões. Então, tudo isso que ele tinha na sua mente, na sua cabeça, tudo isso aqui, formam o método, ou formam o evangelho falso dele. Ele queria fazer, como Pamela falaria, ele queria fazer a coisa correta por motivos errados, ok? Ele queria fazer. E isso é onde Deus começa a trabalhar com esse reformador. Nesse ponto, tem que tirar os sapatos, tem que tirar o seu evangelho falso. Estava fazendo o errado por motivos... Não, o contrário, estava fazendo... Acho que podemos dizer as duas coisas, depende do que você quer dizer. Ele queria libertar o povo com métodos errados, ou com motivos errados. Yeah? Ou você pode dizer, ele libertava, ele queria fazer uma boa coisa, tem motivos corretos, mas fez erradamente. Yeah? Todo mundo compreende o que acontece aqui com Moisés. Então, isso que eu estou dizendo, simplificando aqui para nós, o método dele foi errado. O método. E a primeira coisa que Deus tem que mudar nele é o método. Assim, dessa maneira, você não vai descobrir. E na próxima hora, quero demonstrar que isto é sempre o primeiro passo, o primeiro assunto que Deus tem que fazer aqui. Ele tem que, primeiramente, mudar o método da pessoa. Sem um novo método, é impossível entrar nesse processo do Evangelho Eterno. E lógico, dessa mesma maneira, nosso movimento também. O primeiro que tinha que acontecer aqui, ou aqui, foi a mudança da metodologia para compreender a sarça, para compreender a glória de Deus, para compreender a verdade para o nosso tempo. E por isso esse tema é completamente fundamental. E precisamos compreender como funciona e que é o método que estamos usando, não é assim? Então, com isso, podemos fechar por hoje essa hora. Amém.